Dando sequência, vamos falar de uma equipe que surpreendeu a todos, eu acho que na Europa inteira, pelo treinador que escolheu, né? A Roma do José Mourinho, né? Não se sabe dizer se a Roma do José Mourinho é um elogio ou a Roma do José Mourinho é uma incógnita. Tem alguns pontos que cabem ser salientados, que fez poucas contratações também, né? Mas muito pontuais, né? Contratou o Tammy Abraham para substituir o Dzeko. O Shomurodov para ser um reserva, né? Ou talvez disputar a posição com o próprio Tammy Abraham. Contratou o Matias Vinha porque vinha de um problema crônico na lateral esquerda pela contusão do Spinazzola. O Rui Patrício, goleiro, foi contratado para suprir uma deficiência no gol, porque não tinha goleiros experientes no elenco. Dando sequência, o Ibañez, que foi contratado definitivo, junto à Atalanta, um excelente zagueiro, né, não lembro se é da base, exatamente, foi contratado na base pelo Fluminense. Mas é um excelente zagueiro, cabe salientar, em um futuro muito bom. Contratou o lateral direito Brian Reynolds, que também é um excelente jogador, né? Passou pela base da seleção americana, se espera muito dele. Só que perdeu muito jogador, né? A Roma se desfez de muito jogador ao mesmo tempo, principalmente pela tarimba do José Mourinho. O José Mourinho não gosta de elenco muito grande, que acha que não consegue lidar com o elenco, né? Só que perdeu alguns jogadores que talvez fossem importantes, nem que fossem para a reserva, né, da equipe. Perdeu o Ander, né, o Cengiz Ander, que também nunca deu certo na Roma, diga-se de passagem, foi para o Olympique de Marseille. Justin Kluivert, inexplicavelmente não está mais no elenco, foi repassado para o Nice. O Florenzi, também não entendi, foi para o Milan, como a gente citou anteriormente. Poderia ser um lateral direito, inclusive como titular, mas segundo o Mourinho não haveria necessidade. Porque tem o Kausdorp, que também é excelente lateral direito. E Paulo Lopes, goleiro. Robin Olsen, goleiro sueco. O Cetin, né, o zagueiro turco, foi para o Verona. Ou seja, muitos jogadores foram simplesmente dispensados ou citados pelo Mourinho que não seriam utilizados nessa temporada. Talvez seja prejudicial para o elenco como um todo, para os 11 iniciais principalmente, porque não se vê um jogador com o substituto direto desses jogadores que são os titulares, né? O Rui Patrício, tudo bem, o reserva, o Fusato, por exemplo, né? O brasileiro, Daniel Fusato. Lateral direito. Quem é o lateral direito reserva da Roma? O Kausdorp é o titular absoluto. É o Brian Reynolds hoje, né? É o Brian Reynolds, que eu acabei de citar. É um garoto. Uhum. Como se sabe que ele vai substituir a altura? Sim, é uma O aposta. Matias Vinha, o reserva, é um excelente jogador, muito promissor com o Calafiori. O Spinazzola é o titular absoluto. Uhum. Todos sabem disso. Vindo excelente Eurocopa, que a gente citou por diversas vezes. E defesa. Tem sempre uma interrogação. Mantini, por exemplo, está machucado. O Ibañez e Kumbula, também é um jogador bem interessante. Também tem o Smalling, né, que naturalmente o Smalling, pela experiência, pode ser o titular, mas não é o titular. É o reserva dessa equipe. No meio-campo, muitas pendências no meio-campo. A Roma tem uma equipe interessante, mas é aquela velha coisa que a gente vem comentando sempre. A Roma é a equipe das gigantes
que a gente tem que esperar para ver. A partir da 10ª rodada, a gente vai entender como é que é a Roma. Pois é, eu quero ver como é que o Mourinho vai botar essa. Assim, a gente já viu, né? O primeiro jogo da Roma foi um jogo muito bom contra a Fiorentina. Uma Fiorentina muito mexida, mas ainda assim com peças muito interessantes. A Roma, que mais uma vez aposta por uma troca de goleiro, porque o Olsen chegou, não deu certo, o Paulo Lopes chegou, não deu certo. Espera-se que o Rui Patrício agora dê a solução, porque desde a saída do Alisson, a Roma não consegue encontrar um goleiro que dê fim ao problema eterno que é o gol da Roma, né? E já Eu teve acho. Júlio Sérgio e. Já teve Júlio César e Doni, mas, enfim. Sim, mas eu digo, pós o Alisson, né, que foi o último bom goleiro que a Roma teve, de lá para cá a Roma vem tentando acertar e não consegue, né? Não consegue. Então, vamos ver se o Rui Patrício vai, que nem tem aquela brincadeira do Milan com a maldição da camisa 9. A gente pode dizer que a Roma tem essa maldição aí da camisa 1. Camisa 1. Exatamente. Porque é impressionante, né? O Alisson deixou ali uma herança maldita. Tipo assim, eu saio e ninguém mais vai se destacar aqui, né? Foi o que aconteceu. Espera-se que o Rui Patrício consiga dar fim a essa escrita. Mas a Roma, vamos ver, né? Porque o Mourinho, até então, o Mourinho, que até teve um começo muito bom no Tottenham e depois eu não sei por que perdeu o rendimento. Um Mourinho que inevitavelmente, eu já até conversei com você, Stefano, o estilo que ele bota os clubes dele para jogar não me agradam, né? Principalmente os ingleses que ele treinou e, enfim, aquele estilo muito pragmático e eu não gosto, mas eu não posso negar a história e o talento que o Mourinho tem para montar elencos e para conquistar objetivos, né? Vamos ver. Os dois jogos que eu vi da Roma inicialmente me surpreenderam muito positivamente. A Roma jogou muito bem. Contra a Salernitana até eu destaco a excelente partida do Pellegrini. Pellegrini fez uma partidaça, que é um excelente meio-campista, que infelizmente não foi para a Eurocopa porque se machucou às vésperas da Eurocopa, inclusive foi substituído pelo Pessina, né? Mas é um jogador que está com um contrato se encerrando, inclusive, é um jogador que tem um nome forte no mercado aí, mas tomara que ele permaneça na Roma. É um muito bom jogador. E a Roma que fez algumas movimentações aí no mercado, como você já salientou, efetivou a compra do Brian Reynolds, que esteve emprestado na temporada passada ao time, teve até algumas oportunidades, inclusive o Brian Reynolds, que foi uma disputa vencida pela Roma frente à Juventus. A Juventus chegou a sondar o Brian Reynolds e não efetivou o empréstimo, ele acabou indo para a capital jogar pela equipe romanista. Concordo com você no quesito do Calafiori, que é um excelente futuro lateral da Roma, mas ainda não está pronto. Com 19 anos, não creio que deva ser sequer efetivado como titular. Ele vai ter rodagem, com certeza ele vai entrar na banco e alguns jogos. A Roma conseguiu ainda finalizar o contrato de um jogador que chegou para talvez ser uma solução ou dar uma opção e acabou sendo um grande problema para a Roma, que foi o Pastore, né, Stefano? Sim. Que acabou tendo muitos problemas de lesão, como essa fase final de carreira dele, né? Apesar dele não ser um jogador tão velho ainda, né? É um jogador que passou. Mas se esperava muito dele na Roma Sim. e
não rendeu. É um jogador que surgiu muito bem no Palermo, foi muito bem no PSG, mas na Roma, de fato, não rendeu. Sim. Mas a Roma que perdeu o Dzeko, repôs com o Abraham, que é muito bom jogador, jovem. Eu acho que a Roma foi bem nessa contratação, apesar dos 40 milhões gastos. É muito bom jogador, promissor. Shomurodov também parece ser um goleador nato que dá opções também, apesar de ser um estilo completamente diferente do Abraham. O Abraham é um jogador mais de movimentação. Eu acho a volta do Zaniolo, e o Zaniolo que todos tinham muitas dúvidas porque ele teve problemas no joelho 2 vezes, então a gente não sabia como seria o rendimento do Zaniolo, que é uma joia italiana, assim como Chiesa. Chiesa já podemos dizer até que é uma realidade. Zaniolo voltou e voltou jogando muita bola, apesar da expulsão, né, no primeiro jogo, mas jogando muito. O Zaniolo vai ajudar muito esse elenco. O Mkhitaryan, o experiente Mkhitaryan, que já foi um destaque da equipe na temporada passada e continua sendo muito útil ao plantel. Então, assim, vamos ver como o Mourinho. A questão é como o Mourinho vai conseguir carregar esse elenco até o fim do campeonato. Esse, para mim, é o ponto, Stefano. Sim. Porque o Mourinho ele começa bem, monta bem os elencos, estrutura bem a equipe, mas ele ao longo da temporada ele se desgasta e aí ele talvez perca o Desgaste até elenco. com o próprio elenco. E é exatamente isso que você falou. Vamos esperar 10 rodadas aí para a gente poder fazer uma avaliação melhor. Porque, assim, vendo as contratações e vendo o elenco que a Roma já tinha que manteve, de certa forma, a gente pode dizer que a Roma está ali no bolo, né? Para brigar por competições europeias. Pode não ser também a principal candidata ao título, mas está ali, é uma equipe forte e tal, tem um bom elenco. Mas para mim o principal ponto vai ser como o Mourinho vai se comportar nessa volta dele ao campeonato italiano. Vale lembrar que quando ele foi técnico da Inter, ele foi campeão italiano, foi campeão da Champions, mas ele saiu da Inter justamente porque ele teve alguns problemas, não só com o elenco, mas com todo o contexto do campeonato. Ele brigava com o repórter, ele brigou com diretoria. É o Mourinho, né? É um ser excêntrico. Mas é isso. Eu acho que a Roma fez de certa forma, um bom mercado. Não foi um mercado de todos ruim. Dando sequência, temos o Genova, né? O Genoa, né? Para nós que conhecemos o Genoa. O Genoa, na verdade, fez muitas contratações pontuais, né? Não fez de contratações de enorme destaque. Muito se esperava, né, do mercado do Genoa, porque fez algumas negociações, conseguiu vender alguns jogadores, né, e se esperava que fosse contratar com uma intensidade, e não foi o caso. Contratou com intensidade, mas não com a intensidade esperada. O Genoa, que teve algumas negociações no final da janela, né? O Mohamed Fares, por exemplo, foi contratado de última hora, né? O meia esquerda proveniente da Lazio. De resto, das contratações do Genoa, creio eu que não tenha nada muito acima do Maximovic. Maximovic foi a maior contratação nessa janela, né, a longo prazo, digamos assim. É um jogador que chega para resolver talvez um problema estrutural, né, que o Genoa teve na última temporada. Né, o Zinho Van Hausen, né, que foi contratado pela Internacional, que foi até uma curiosidade que a gente acabou deixando passar, não nem deixando passar, mas foi uma curiosidade que ele era da Inter, foi emprestado com opção de recompra, a recompra foi exercida, a Inter de Milão comprou de volta o Zinho Van Hausen e que foi repassado ao Genoa. Né? É um jogador muito promissor, né, que
naturalmente foi emprestado para ganhar experiência e ganhar rodagem e já é titular do Genoa. O Maximovic ainda não tem condições de jogo para atuar os 90 minutos, por isso que não é utilizado ainda nos anos iniciais. O Genoa que ocupa a penúltima colocação, perdeu os 2 jogos do campeonato até agora, mas fez contratações no mínimo interessantes, né? Contratou o Pablo Galdames, o chileno que estava sem clube, mas promissor, né? 24 anos, anteriormente jogava no Vélez Sarsfield. Eu acho que é um jogador que é para ficar de olho. Felipe Caicedo, velho conhecido de inúmeros clubes, estava na Lazio, agora é reforço do Genoa. E você tem, mas além do Salvatore Sirigu, também que é o concurso, não tem nem o que falar muito dele, é um dos grandes goleiros que passaram, que estão, inclusive, no futebol italiano. Tem algum jogador que você queira destacar, Enzo? O Johan Vasquez, né, que foi mexicano, Sim. que foi buscado lá no Pumas do México, acho que foi um dos destaques da seleção olímpica do México, né? Sim. Mas, de fato, é isso. O Genoa que precisa muito melhorar o desempenho, né? Porque a temporada passada flertou bastante com o descenso. E não melhorou Até muito. a troca de treinador foi até primordial para que eles conseguissem o respiro necessário para se livrarem. Talvez o André Cambiasso também, que chegou aí do Empoli, que fez uma boa primeira partida. Eu vi a primeira partida do Genoa contra a Inter e ele me pareceu um jogador, assim, um jovem jogador que me mostrou que pode ser que futuramente ele esteja aí sendo ventilado em algum time de maior projeção continental, além também eu concordo com você, nenhum desses jogadores, a não ser talvez o Sirigu, que tenha maior destaque que o Maximovic, mas eu destaco, eu vou falar porque eu estou trajando a camisa aqui, mas o Hernani, que estava no Parma, né? Sim. Que Excelente foi jogador. meio-campista, que foi do Atlético Paranaense, brasileiro, Hernani, estava no Parma, teve até uma primeira temporada com o atual técnico da rival do Genoa, que é a Sampdoria, o D'Aversa. Ele chegou a ter um certo destaque no Parma, mas na temporada passada o Parma movimentou muito, trocou muitas peças e acabou perdendo rendimento. E a troca de foco de investimento do Parma fez com que o Hernani fosse cedido por empréstimo com... Agora não vou saber de cabeça se foi obrigação ou direito de compra. Acho que foi direito de compra do Genoa exercer a compra ao final do empréstimo. Mas também é um jogador assim que eu poderia destacar aqui, Stefano, mas eu concordo com a sua análise. Eu acho que o Genoa teve algumas movimentações. Vamos ver aí como é que o técnico do Genoa vai fazer com essa equipe que estreou sendo derrotada pela Inter, né? E vamos ver como é que vai ser o desempenho Não, do e Genoa. que dopeta de primeiros adversários, né? Primeira rodada Inter, segundo Napoli. Também não tem como imaginar que o Genoa será rebaixado. É muito complicado. Pois é, não, e o mais engraçado, Stefano, foi bom você ter lembrado, que eu não estava tentando puxar na memória, eu não lembrava. Foi o Napoli. E adivinha quem fez o gol do Napoli em cima do Genoa? Petanha, que foi ex-jogador da Sampdoria e quase voltou a Sampdoria. Saiu lá comemorando, a galera até falou assim, cara, jogador da Sampdoria mesmo, gosta de fazer gol no Genoa, É. mas é isso, cara. Espero, de fato, Rivalidade também. espero que o clube mais antigo da Itália, que foi um dos primeiros campeões aí da Itália, que
consiga voltar aos tempos bons e que não sofra com o Sob a rebaixamento. tutela, sob a tutela de Goran Pandev, que ainda O está no dia. eterno Goran Pandev, se não é um jogador... Os seus áudios, seus 152 anos. Se não é um Goran jogador Pandev. brilhante, Stefano, é um jogador muito útil. Eu gostava muito do Pandev, principalmente naquele time da Inter, campeão europeu. Ele fazia uma função muito importante ali naquele time. É um jogador muito bom, apesar da idade, é um jogador muito útil. Espero Uma sinceramente. curiosidade, um pequeno detalhe sobre o último jogo, o Hernani, que você até citou, que era jogador do Parma, jogou como atacante sob a tutela do David Ballardini. Ele jogou como atacante. Ele é volante. É De volante. profissão, ele é volante. Jogou como atacante. Então, assim, é porque é complicado eu falar, porque eu tô desejando que todos os clubes não sofram com a queda, mas inevitavelmente 3 vão cair. Mas Exatamente. eu vou continuar desejando que todos os clubes pelo menos desempenhem um bom papel. Bom, Stefano, então a gente vai passar agora para o 6º clube de maior investimento, né, com o elenco mais valioso no caso, né, da liga. O time de Bérgamo, que já vem há algum tempo fazendo ótimas campanhas. As 3 últimas temporadas foram excelentes. Mais uma vez na temporada passada ficou em 3º lugar na Liga. Um time muito bem treinado pelo Gasperini, que tem um elenco avaliado em 415 milhões e 350 mil euros. Atalanta, que teve algumas modificações, né, nessa janela. Estou olhando para cá porque está na tela aqui para mim, então a galera, se estiver me vendo de lado aí, eu peço desculpas. Só para eu conferir aqui todas as transferências certinhas para não pular nenhuma, mas eu vou destacar aqui as mais importantes, Stefano, e aí a gente dá uma passada geral e faz a análise do elenco, mas inevitavelmente as mais importantes foram a troca de goleiro, né, que a Atalanta fez. O Golini foi emprestado ao Tottenham com opção de compra ao final do empréstimo, e a Atalanta, em contrapartida, trouxe um excelente goleiro, tirou o goleiro da Udinese, o Juan Musso, que Pegou inclusive... muito contra o Villarreal, agarrou muito. Exatamente isso que eu ia falar agora. Ontem jogou bastante contra o Villarreal, já tinha feito uma excelente partida na partida da Série A antes, ou seja, já começou bem a trajetória dele com a camisa da Deia. Além dele, eu posso destacar aqui o Demiral, que foi um empréstimo realizado pela Atalanta junto à Juventus, um bom zagueiro para repor também uma outra saída importante da Atalanta, que por coincidência era um jogador que também era emprestado da Juventus para a Atalanta. A Atalanta adquiriu o Romero nessa temporada e já o repassou por empréstimo também com obrigação de compra ao Tottenham, e aí trouxe o Demiral. Trouxe também o Petzela, mas as outras 2 contratações mais, assim, do ponto de vista de nome expressivas uma, né, que tem mais renome, assim, é a do Zappacosta, né, que já frequentou inclusive seleção italiana, e o Koopmeiners, o outro holandês, né, que o Gasperini foi pinçar lá na liga, chegou também quase no final da janela, mas eu não vou me alongar muito agora não, eu vou deixar passar a fala para você fazer os seus comentários e depois eu faço uma outra observação ou eu volto na final da tua fala. Tá contigo, Stefano. É exatamente isso, Enzo. Na verdade, a Atalanta, né, já ficou bem conhecida como... Na verdade, não a Atalanta, é o Gasperini, principalmente, e toda a diretoria, né, da Atalanta, de pensar jogadores que não são... que não chamem tanta atenção no mercado. Mas o Koopmeiners já vinha chamando atenção já há algum tempo. Talvez seja uma contratação que seja um pouco surpreendente até, mas não é surpreendente porque a Atalanta costuma fazer algumas contratações dessas de impacto, mas não de primeira linha. Não é um Cristiano Ronaldo ou um Messi que vai para a Atalanta,
mas é um jogador, um jovem holandês, né, que chama muita atenção, inclusive já está numa fase de transição, né, fixando-se na seleção holandesa principal. E também destaco um zagueiro muito bom, né, que é o Matteo Lovato, né, que é de 21 anos, é um garoto, né, que estava no Hellas Verona, e também é um jogador interessante, né, para o elenco como um todo, né, a zaga da Atalanta, que perdeu o Romero, foi para do Tottenham, o Demiral também, excelente contratação, também é uma contratação para reposição. E a grande questão, eu acho, da Atalanta, né, como eu já havia citado, é essa reposição, né, e alguns jogadores até melhores dos jogadores que saíram, né? Não digo como vai se dar o Demiral como titular, tanto que quem tem sido utilizado como titular da Atalanta, pelo menos no jogo contra o Villarreal, pela Champions, foi o Dimichi, que até vinha se destacando, não era titular absoluto, principalmente pela situação do Romero, que se tornou o titular absoluto. O Palomino, na verdade, foi quem substituiu o Romero. O Dimichi continua ali no miolo de zaga. Mas a Atalanta, com esse elenco, né, com esses reforços, com os jogadores retornando de contusão, né, cabe salientar que o Rateboer, por exemplo, está machucado, né, como um todo, tem um elenco bom, mas que também, com a lesão do Muriel, né, mais um jogador lesionado na Atalanta, talvez possa ter alguns problemas, né, com relação ao tamanho do elenco, né? Alguns jogadores não têm reposição, né? Está arriscando, por exemplo, o Roberto Piccoli como reserva imediato do Zapata, é muito jovem, tem 20 anos, porque não tem um reserva ali direto, né? Seria o Muriel, se o Muriel é titular junto com o Zapata. O Muriel, inclusive o Muriel, ele até tá, mas o Muriel tá com problema na coxa, né? Depois que ele serviu a seleção lá, ele tá machucado, isso aí. E além disso, né, o Melli tá tendo oportunidade, jogou contra a Fiorentina, e improvisado, né, porque ele não é lateral esquerdo de origem, ele é lateral direito, mas como ele é bom com as duas pernas, e na Dinamarca ele até jogou de lateral esquerdo, mas a posição dele de origem é lateral direita, né. Curiosamente, o Petzela foi contratado exatamente para evitar que o Melli seja utilizado ali, e não tem como, o Melli continua sendo utilizado ali de tão bom jogador que ele é. Não é titular absoluto, é óbvio, não tem como, acho que não tem como barrar o Gosens, né? Muito acima, muito excelente jogador, né? Até ficou quase nessa que sai e não sai, uns dizem que ele cavou uma saída da Atalanta, só que ele negou para a imprensa, para a torcida da Atalanta. Mas, no geral, esse elenco da Atalanta, mais uma vez, vai brigar bem, né, pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano. Na Champions pode surpreender, mas é bom ficar de olho nesse tamanho do elenco, que eu estou achando o elenco, pelo menos, o ataque muito enxuto, né? Pode ter alguns problemas em relação a isso. É isso. Eu, se fosse acrescentar alguma coisa, eu acrescentaria que, tirando o Musso, que é uma unanimidade, eu não sei como é que a Atalanta vai lidar com a situação de precisar de um reserva imediato ao Musso, porque o Sportiello eu até não acho ele um mau goleiro, mas ele está numa fase bem complicada, ele está oscilando bastante. De novo, eu não acho ele um mau goleiro, mas ele está numa fase similar, por exemplo, assim, salvo as proporções, à fase que o Szczesny vive na Juventus, por exemplo. Também está oscilando bastante, tem grande parte da torcida já critica o atleta. Até o do Ospina na Lazio, no Napoli, né? No Napoli. Então, assim, o Ospina até ganhou uma sobrevida aí porque o Meirelles se machucou feio, né? Vai ficar um tempo fora, então inevitavelmente ele vai ter que ser o titular. Gostando, os torcedores do Napoli gostando ou não, é ele a primeira opção do Spalletti, né? Para jogar. Mas assim, eu acho que o principal setor ali que eu fico ainda com receio, a não ser que amanhã ou os próximos jogos que o Sportiello for utilizado, ele calha minha boca, né? Mas
ele é complicado, aí tem um desnível, ao meu ver, tem um desnível do titular para o reserva. No resto, eu acho que, por exemplo, no jogo contra a Fiorentina, que o trio de zaga, até para rodízio, foi Tolói, Djimsiti e Palomino, é uma boa zaga, e agora tem a adição do Lovato e do Demiral, então você pode fazer uma composição com esses 5 nomes aí, ou Uma seja, defesa forte. é uma defesa forte. Os alas também, o Ratebor tá ok, tá fora, mas você tem o Zapacosta, tem o Melli. Do lado esquerdo você tem o Gozin, você tem o próprio Melli, você tem o Petzela. Então, assim, eu acho que também, quando todos estiverem disponíveis, eu acho que tá bem equilibrado. O meio-campo não se fala, nem se fala, né? O Deron, o Freuler, vai falando aí, Miranchuk, Malinovski, Pessina. Então, assim, eu acho que está bem servido de meio-campista, seja qual setor seja do meio-campo, né, Stefano? Mais defensivo, mais criativo. Acho que está bem. O Gasperini é muito bom nisso. Acho que as pessoas que não acompanham a Atalanta há muito tempo, ou que só viram essa fase excelente da Atalanta agora, se forem ver o consolidado, o Gasperini ele foi cirúrgico na montagem desse elenco ao longo do tempo, né? Então, assim, o Patsalit, que eu estava tentando lembrar enquanto eu estava falando, lembrei o Patsalit também, que é outro meio-campista que também tem bastante qualidade. E eu acho que o outro setor, assim, que eu acho que poderia ter uma atenção um pouquinho melhor também, eu concordo com você, é o ataque. Que hoje, incontestavelmente, são 3, né? Ilicic, que já não aguenta mais todos os jogos, Zapata e Muriel tá machucado. E aí o Gasperini tá tendo que botar o Piccoli, né? Piccoli que até fez o seu gol, tá ajudando ali, mas ainda é muito novo, vai oscilar, é normal. Mas é isso, Stefano. Para a gente não se alongar muito, acho que a Atalanta é um time bem equilibrado, não fez tantas contratações assim, foram bem contratações que nem você disse para repor algumas saídas. Mas eu acho que, de novo, ela vai fazer uma excelente campanha, apesar dessa derrapada aí que deu em casa contra a Fiorentina, perder um jogo. Um excelente time que é a Fiorentina. Depois a gente vai falar quando a gente falar da Fiorentina, né? A gente vai detalhar mais quando a gente falar da Fiorentina. Mas, inevitavelmente, daqui a pouco a Atalanta vai voltar ao seu normal e eu acho que, de novo, vai fazer uma boa campanha. Aí eu passo para você, para a gente terminar a Atalanta e passar para o próximo clube aí. Não, é isso. Eu acho que a Atalanta realmente briga por uma vaga na Champions, pode ser que faça alguma graça ali na liderança. Talvez seja um pouco mais difícil pela quantidade do elenco, como eu citei, mas eu acredito que faça uma boa temporada, sim. A Atalanta, né, manteve a maior parte dos jogadores que se destacaram na última temporada. Então, é esperar para ver, mas acho que vai bem, sim. E, dando sequência, né, vamos falar da Udinese. Né, a Udinese, que não teve um dos maiores investimentos, né, tem um elenco avaliado em 101 milhões e 600 mil euros, né, e a Udinese é aquilo. Né, eu converso muito com o Enzo sobre a Udinese, porque a Udinese tem um elenco que parece muito ser de aluguel. Né? A Udinese tem uma espécie de acordo, uma trinca, né, com o Granada da Espanha, não é isso, Enzo? O Granada e o Watford. Então, sempre vive emprestando o jogador um para o outro, o jogador é repassado, e a maioria dos reforços da Udinese são provenientes dessa trinca de equipes, né? desse intercâmbio de jogadores. Isso complica um pouco também. O Isaac Sucesso aí Exatamente. É o nome dele, galera. Ele é um exemplo disso, né? Ele é um jogador que vai nessa levada de atletas que a Udinese adquire dessas equipes. Óbvio, também tem outros jogadores, são contratados, mas que você pode ter certeza que provavelmente daqui a pouco vão para o Watford ou para o Granada. Né? Isso acontece muito no elenco da Udinese. Inclusive, assim, Stefano, indo bem o que você está falando aí, caso emblemático é o argentino Roberto Pereira, que era da Udinese, foi no momento lá, jogou na Juventus, foi para o Watford, voltou para a Udinese, né? O Deulofeu, o mesmo caso,
O Puceto também é o mesmo caso, só para adicionar aí mais elementos para a tua observação, que foi bem relevante mesmo, cara. Não, é exatamente isso. Daí você vê o próprio elenco, tem, além do. Que você até citou o Buceto, esse que é um bom jogador, o Buceto. Tem até constou que ele renovou o empréstimo com a Udinese, ele pertence ao Watford, mas é um elenco que muitos desses jogadores já passaram, inclusive, pelo Watford e pelo Granada. As contratações da Udinese, eu vou depois até passar para o Enzo também dissecar um pouco. Teve uma contratação que foi muito interessante, né, que não tão conhecida assim, mas, na verdade, o que cabe falar da Udinese foi a enorme perda da Udinese, foi o Depou. E talvez seja o maior problema da Udinese para essa temporada, porque se a Udinese conseguiu alguma coisa na última temporada, conseguiu alguns bons resultados durante a temporada, muito se deu pela presença absurda do Depou se não 90%, mais de 90% de todas as jogadas ofensivas e defensivas e de contra-ataque da Udinese. O Depou era o cérebro e era a Udinese em si na última temporada. E acho bem complicado a curto prazo que ele seja substituído. Foi contratado o Lazar Samardzic, né, uma promessa do Leipzig. É um jogador de 19 anos, um holandês, um sérvio holandês, um alemão com ascendência sérvia, e só que não se sabe se ele vai jogar. Ele nem, na verdade, ele nem atua da mesma forma que o Depou, mas foi contratado como um jogador para o futuro, para que seja um futuro como o Depou. É uma incógnita, né? É um jogador talentoso, mas não se sabe até que ponto que ele vai substituir. Contratou o Silvestre, né, que é um bom goleiro, né, proveniente do Hellas Verona, para substituir o Musso. É um bom goleiro, mas não é o Musso. Né? Isso é bem simples de se identificar. Um excelente lateral direito, que é o Sopi, né, um garoto de 19 anos, muito promissor. A brincadeira do Enzo, o Isaac Sussex, um jogador que até hoje se esperou muito dele, já passou por Granada, já passou pelo Watford, e agora está na Udinese. E ainda espera-se muito dele e não apresentou ainda, se espera. O Beto, além do Padelli, né? O Padelli também foi contratado, mas o Padelli já foi contratado para ser o reserva imediato do Silvestre. O Beto, centroavante, foi de última hora, proveniente do Portimonense, também um atacante promissor de 23 anos, o português. Contratou o Nerron Pérez, né? Provavelmente uma contrapartida à negociação do Depou, mas por empréstimo, né? Só para balancear a negociação. É um bom zagueiro, promissor também, mas não se vê o Nerron Pérez como titular dessa equipe. A zaga até já joga junto há um bom tempo, né? O Samir, o Rodrigo Becão. E assim, é complicado, né? O que eu posso dizer da Udinese é que é complicado. A Udinese não tem um elenco que faça brilhar os olhos, mas vem fazendo um campeonato italiano até que interessante, né, por enquanto. Está na quinta colocação, em 3 jogos tem 7 pontos, ou seja, 2 vitórias e um empate. Né? No geral, tem alguns jogadores muito bons, né? O Stieg Larsen, que disputou de uma Eurocopa pela Dinamarca, tem o Wallace, né, volante, tem o Molina, é um excelente jogador. Na frente ainda conta com o Deulofeu, né? Que também é uma incógnita, a gente se espera do Deulofeu alguma coisa. O eterno Roberto Pereira, que sempre está na Udinese. Pereira, que na realidade o Roberto Pereira é considerado o substituto do Depou, só que nem se compara o futebol do Roberto Pereira com o Depou. Mas, enfim, é uma equipe como um todo, se aproxima, até que a gente comentou da Atalanta, minha opinião sobre a Atalanta, que acaba sendo muito enxuto em determinadas posições. No caso da Atalanta, é na linha de frente. No caso da Udinese, tem 2 goleiros só no elenco, para começar. Os outros 2, provavelmente, são da base da equipe da Udinese. O meio-campo, aliás, o setor defensivo,
da Udinese, como eu falei, joga junto há muito tempo. Aí tem até jogadores interessantes, né? Como o Nilton, né? O Samir e o Becão, que é o trio de zaga titular. Tem o Pérez e o Sebastião De Maio, também. De Maio que joga há muitos anos já no futebol italiano. Bons laterais, né? Nada de muito acima, né? Tem o bons laterais direitos, o lateral esquerdo já é uma incógnita, o Zagler é um bom lateral, mas é o que eu venho comentando. O meio-campo também, aquela situação, O os esquerdo, na volantes, verdade, é que eles jogam com 3 zagueiros e 2 alas, né? Aí exatamente. O Striger Larsen, que quase saiu da equipe, né? Renovou no último do último. Nem sei se renovou ainda, mas acabou ficando na Udinese. Desculpa cortar tua fala, Stefan. Não, não, Ele, lógico, não, tem que falar isso mesmo. Eu não. ele até acabou ficando e tá lá, tá fazendo as vias de ala pela esquerda, né? Eu acho ele um bom jogador, apesar dele ser um pouco irregular, mas eu não acho ele mau jogador, não. Eu acho que até foi uma boa pinçada aí, que de fato é isso. Concordando com o que você está falando, acho que para a Udinese, eu sempre te falei isso, né, nas nossas conversas. Eu acho que a Udinese sempre teve que abrir o olho, mesmo com o Depou, porque o elenco. Você vê que o elenco falta ainda. Falta elemento para esse elenco, assim. Você olha para o elenco da Udinese e fala, esse elenco aqui, não sei. Pode ser Falta que o vá, mas Depou. pode ser que não vá, né? Tipo assim, não, mas mesmo com Você depois olha você para o fala elenco assim, da Udinese e falta o Depou. hoje Falta o falta. 10, falta o meia Sim, central, o organizador. É isso que exatamente. falta. Saiu o Depou, agora você não sabe o que falta na Udinese. Pois A é, Udinese é uma surpresa, tanto que, como eu falei, está surpreendendo nesse com início do certeza. campeonato. Então, A é contigo, questão é Enzo. que, assim, a Udinese, que eu acho, cara, eu concordo com tudo que você falou, assim, eu não... Das observações que eu poderia fazer, acho que você já cobriu muito bem tudo. O engraçado é que a Udinese é um dos elencos que tem mais jogadores brasileiros, né? No 11 aí tem o Samir, o Becão, o Wallace, que era jogador do Grêmio. Se eu não estou esquecendo de mais nenhum, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É isso. Então, assim, mas, de novo, é aquilo. Eu olho para o elenco da Udinese e falo, falta alguma coisa em todas as posições aqui, falta alguma coisa a mais. Assim, com todo respeito aos jogadores que lá estão, a gente já falou, inclusive, alguns que eu concordo, são excelentes jogadores, são muito bons jogadores, como o próprio Roberto Pereira, que também não teve uma carreira que se esperava que ele fosse atingir. O Puceta é muito bom jogador, o Molina é muito bom jogador. Mas eu acho que o sucesso da Udinese na temporada vai passar muito por confrontos diretos, Stefano, na minha avaliação. É quantos pontos a Udinese não vai perder com equipes que estejam no mesmo nível ali de investimento ou equipes ali que frequentem a mesma zona classificatória. Eu não consigo enxergar nesse time, sem querer ser deselegante com algum torcedor da Udinese que seja nosso o frequentador, né? Nosso, como é que diz? O nosso espectador, mas eu não consigo ver nesse elenco da Udinese um elenco que vá brigar por torneio, competições europeias, por exemplo, assim. Não creio que E tem vá. até um treinador bem interessante, que é o Luca Gotti, né, que é um treinador novo. Ele era treinador, se tornou treinador adjunto, né, o auxiliar, né, famoso auxiliar, do Donadoni por muitos anos. Depois foi do Maurizio Sarri, na época do Chelsea. Foi auxiliar do Igor Tudor, Tudo que né, agora é o que vamos técnico falar do. em breve, né, do Aham. Igor Tudor. Mas ele já é um treinador já com alguma experiência, e é um bom treinador, sim. Não, Tanto é que ele está mostrando isso, né? Ele está perdendo peças ao longo aí, acho que já é a terceira temporada que ele está à frente da Udinese, ou é a segunda. A minha memória, a essa hora que a gente está gravando, já não está muito boa, mas de fato ele está conseguindo fazer uma boa manutenção do elenco. A Udinese, como você bem salientou, começou bem. Foram 2 vitórias e um empate. O empate com a Juventus, né? Tudo bem, o empate foi em casa, mas foi contra a Juventus, que por mais que a Juventus esteja num momento, né, de turbilhão lá, de troca de comando técnico e tal, que já foi falado isso aí, mas é a Juventus, né? Então, empatou com a Juventus e ganhou
de duas equipes ali que não se poderia nem pensar em perder pontos, e a Udinese foi lá e carimbou as duas equipes, né? Venceu o Spezia na última rodada, né? Fora de Venceu casa ainda. e carimbou o Venezia também. Então, assim, E detalhe, com o gol do Samardzic, que eu falei que é o possível substituto do Depou, né? exatamente. Trouxe o Beto até porque perdeu o Okaka, né? O Okaka foi para a Turquia. Então, assim, trocou um jogador por outro. É o mesmo estilão ali, é um jogador mais parrudo, que gosta mais Mas de... muito mais jovem, assim, na questão da juventude, Sim. pode ser que seja uma excelente troca, né? Pelo Ainda que Okaka, no que é mais mesmo... experiente. a gente, né, entenda que é o mesmo estilo de jogador, assim, forte para jogar mais no contato físico com os zagueiros ali, fazer parede e tal. Mas é isso, cara. Eu não vejo essa Udinese brigando por competições europeias. Posso me surpreender ao longo da temporada? Posso, porque tem um bom treinador, tem uma equipe minimamente equilibrada, faltam algumas coisas para botar ela numa prateleira mais acima de equipes que você olha e fala, realmente essa equipe aqui é diferente. Mas eu acho que não vai sofrer tanto, até porque tem o consórcio que você falou, se tiver que movimentar alguma peça de alguma outra dessas duas equipes para ajudar ali, eles vão fazer isso. Então, não, acho que no mais a Udinese é basicamente isso aí, Stefano. Se você tiver mais alguma observação, fica Não, contigo a é isso, é palavra uma aí. incógnita, porque pode ser também um cavalo paraguaio, pode ser que perca os próximos 10 jogos. É uma grande incógnita, porque a gente não conseguiu ainda ver um real desafio da Udinese contra um dos gigantes da Itália para saber se o Depou realmente faz aquela diferença, como fez na última temporada. Né? Se tem os substitutos, se o Gotti conseguiu montar a equipe sem o Depou numa uma equipe em alto nível. Né? Isso é esperar para ver também. Mas é uma equipe que vai ficar no meio da tabela. Né? Querendo ou A- não, é Até muito teve o chafadada, confronto, né? até teve o confronto com uma grande, só que foi na primeira rodada e, né, Empatou, né? Foi que empatou? empatou. E é a primeira rodada também. Então, assim, eu entendi o que você quis dizer. Você queria ver lá num momento mais em que todas as equipes já Isso. tivessem já aquecido os motores, num confronto contra uma grande, numa condição já de campeonato em fase mais avançada, ela vê o poderio mesmo desse elenco. Entendi o que você quis dizer. Sim, sim. E faz sentido, eu concordo. Então é isso, galera. Chegamos ao final do nosso vídeo 3, a parte 3, sobre as equipes do Cáutio e as pretensões para essa temporada. Né? Ainda virão os vídeos 4 e 5, fiquem ligados. Né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Nós vamos produzir outros conteúdos em relação também aos elencos durante toda a temporada, mas esse foco é em relação a transferências e os elencos em si. E fiquem preparados para o próximo vídeo. É contigo, Enzo. Isso aí, Stefano. Reforçar o pedido de vocês que verifiquem a inscrição de vocês aqui no canal. Verifiquem também o sininho de notificações, se está tudo ok. Se não tiverem sido inscritos e nem tiverem ativado o sininho, convido-os a fazer se tiverem essa vontade e deixar aquele joinha para a gente se gostaram desse conteúdo e de outros, para fortalecer aí o nosso trabalho. No mais, nos vemos no episódio 4, no episódio 5 ainda desse vídeo que foi, né, editado para 5 blocos. E é isso. Nos despedimos aqui nesse bloco 3. Até a próxima. Arrivederci. Arrivederci.